Agora nós vamos chamar o professor de Física do Instituto Enfio, professor Carlos, que vai resolver as questões 10, 21 e 37. Boa noite, Carlos. É com você, cara. Olá, boa noite, obrigado. Bom, a questão de número 10 é uma questão muito interessante e muito engraçada, porque ele faz uma pequena ilustração sobre um quadrinho e ele faz uma pequena paródia sobre a seca, onde ele coloca um cidadão praticamente chorando e resgatando as gotas de lágrima para colocar dentro de um pequeno pote. Bom, então, é um problema onde ele coloca assim, ele dá uma taxa de emissão de gotas, onde ele diz, a cada 30 segundos, caindo 10 gotas, então ele dando a massa de cada uma dessas gotinhas, ele pergunta quanto tempo levaria para que você enchesse metade de um recipiente de 0,18 litros. Bom, o cálculo dessas contas é simples, porque é simplesmente você vê que a taxa de emissão seria uma gotinha a cada 3 segundos, e aí você vê que por segundo você tem um volume de 1/3 de 0,4 vezes 10 a menos 3 litros, e aí por uma pequena regra de 3, para que você encha metade do volume do potinho, seria a resposta 675 segundos, onde se você for olhar as questões daria 11 minutos e 15 segundos. Bom, a próxima questão, que é a questão de número 21, também é uma questão simples, onde ele coloca uma comparação entre 4 instrumentos de cordas. E ele pede para que você diferencie o que diferencia esses 4 sons de cada um desses instrumentos. Bom, aqui é muito comum acontecer um cidadão pensar que o que diferencia cada instrumento seria a frequência de um instrumento. Não, a frequência que diferencia cada tom. O que diferencia cada instrumento por mesmo tom seria, no caso, o timbre, dando resposta então da 21 à letra C. Né? E uma outra questão, que é a questão de número 37, com um problema onde ele coloca sobre aí conta a história de um bombardeiro americano lançando a bomba sobre Hiroshima, e ele te dá alguns dados falando assim sobre o quanto uma bomba de Hiroshima pode ser equivalente a 20 mil toneladas de TNT, dizendo que cada TNT libera 10 a 9 calorias. E ele pergunta que se toda essa energia liberada pela explosão você quisesse aquecer um volume de água a 2 graus Celsius, então ele te pergunta qual seria esse volume de água. Bom, é uma questão simples, onde basta você utilizar a relação do Q igual a mc delta θ, onde m é a massa, C seria o calor específico e delta θ seria a variação de temperatura, e ao substituir, basta você utilizar, no caso do calor, você olhar e lembrar que 20 mil toneladas equivale a 10 a 9 calorias, então você deve multiplicar 20 mil vezes 10 a 9 para achar o calor, onde a massa, uma vez que ele deu a densidade da água, você deve usar a relação de densidade, que é massa sobre volume, para poder achar o volume, e aí fazendo uma conta simples você acha 10 bilhões de litros para que seja aquecido esses 2 graus Celsius. Seria a alternativa correta, a letra D.